De La Cruz no Botafogo? É isso mesmo? Olha, seria muito interessante, sem dúvida alguma. Muito interessante, assim, para o Botafogo. Uma pergunta que se faz neste momento é: em que equipe vai jogar o De La Cruz? Onde vai jogar o De La Cruz? Porque, na verdade, aqui no Brasil, por exemplo, muitas equipes querem esse jogador uruguaio, né? Fala-se no nome dele no Palmeiras, fala-se no nome dele no Corinthians, especula-se, ainda que seja uma especulação vazia, muito incipiente do De La Cruz no próprio Flamengo, e até o Atlético Mineiro estaria também de olho no Nicolas de la Cruz, né, que também poderia perfeitamente, enfim, ir para um outro lugar, para um outro país, para o México também, enfim. Mas neste momento é muito provável que ele venha jogar, sim, no Brasil. Agora, o mais interessante que aconteceu nesses últimos dias aí, quanto ao De La Cruz, foi a pública iniciativa, né, a pública iniciativa do Botafogo de ter este jogador. Então, o De La Cruz no Botafogo, o que seria este atleta para o Botafogo? Como é que ele jogaria no Fogão? Que tipo de, enfim, de atributos tem o De La Cruz para fazer com que o jogo do Fogão melhore? Alguns torcedores podem achar, por exemplo, que ele é um jogador que talvez não sirva, porque ele tem um tipo de jogo que talvez não combine muito com a equipe, né? Eu estava consultando, falando com alguns amigos meus que torcem para o Botafogo, e eles falaram: olha, o De La Cruz, por exemplo, é um jogador joga muito do lado do campo, né? E nós não precisamos de jogador do lado do campo. Na minha opinião, é um erro, porque de fato, para mim, precisa sim de jogadores do lado do campo, né? Precisa contratar. Então seria um ótimo jogador para jogar pelo lado do campo. Mas o De La Cruz é apenas um jogador que joga pelo lado do campo. Ele não pode oferecer muito mais para uma equipe como o Botafogo. Olha só, ele pode cair em qualquer equipe aqui do futebol brasileiro. Na minha opinião, ele chega assim para ser titular em qualquer equipe do futebol brasileiro. E acho que ele chega no. Se ele chegasse em algumas equipes no futebol brasileiro, ele chegaria para, na verdade, ser uma espécie de cereja do bolo, digamos assim, dessas equipes, né? Para terminar, né, a qualificação dessas equipes, digamos assim. No Botafogo, ele seria, sobretudo, um cara para gerar uma certa fundação, né, de uma equipe com grandes jogadores, porque o Botafogo tem muitos bons jogadores, mas não tem grandes jogadores ainda. Né? O De La Cruz seria um jogador fora da curva, muito diferente dos atletas que tem hoje o Fogão. Né? Então, nesse sentido, ele seria um jogador diferente, um jogador como o Botafogo não tem, um jogador que todas as equipes querem, muitas equipes querem, que daria certo na meiuca de várias equipes. É um jogador que pode perfeitamente se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro, porque ele é muito experiente. É um jogador que tem muito bem, consegue sentir muito bem a temperatura do jogo. É um jogador para grandes disputas, para grandes campanhas, para grandes jogos. É um jogador que encorpa a equipe. Ele tem algo do Nátio Fernandes. Ambos são jogadores que encorpam muito a equipe. Isto vem do trabalho que foi feito no River pelo Galhardo e sua comissão técnica com esses jogadores e com outros jogadores também. O De La Cruz, quando ele chega no River, assim como o Borré, Santos Borré no passado e também o Nath Fernandes, não eram jogadores tão interessantes. Eles ganham relevo justamente no River Plate a partir do treinamento que é executado para eles, para esses jogadores, pela comissão técnica do Marcelo Gallardo. Né? Então, o De La Cruz é mais um jogador que é vítima, no bom sentido, do trabalho do Gallardo. Né? Então, o que acontece? Ele é um jogador de uma inteligência tática impressionante. Isto é muito o que o Botafogo precisa neste momento. Um jogador com muita inteligência tática. Ele é um jogador que tem em alta a temperatura do jogo. Ele sente a temperatura do jogo, ele sabe quando precisa mudar. É um jogador que foi submetido pelo River, né, pela médica neurocientista do River, a vários treinamentos para saber lidar com situação, problema. Então, ele foi submetido a situações muito complicadas ali para resolver, para achar uma solução nessas situações complicadas. Ele foi submetido, ele e outros jogadores, a essas situações, problemas lá no River. Então, é um jogador que sabe resolver. Um jogador que sabe tirar coelhos da cartola. Um jogador que não descansa em nenhum momento. Porque enquanto a sua equipe não está vencendo, ele entende que algo precisa ser feito. É um jogador focado no jogo. Ele tem um entendimento do jogo muito forte, um entendimento tático, um sentido de posicionamento realmente incrível. É um jogador que também melhora muito o desempenho de outros atletas que jogam no seu lado, como o Nacho, inclusive, do Galo. O Zaratio não vinha bem no Galo, até que ele começou a jogar com o Nátio Fernandes. O jogo do Jair melhorou. O jogo do Alan melhorou. Por quê? Porque o Nátio Fernandes é esse jogador que consegue gerar um bom futebol também para quem joga do lado dele. O De La Cruz é do mesmo jeito, meus amigos. Agora, De La Cruz chegaria no Fogão para ser o quê? Para ser um ponta? Para ser um meia? Né? Ele é um jogador que chegaria para ser decisivo? É um jogador, por exemplo, para ser o número 1 da equipe? Enfim, tudo isso ou não? Então, o que seria o De La Cruz nesse momento no Botafogo? Que tipo de jogador ele seria? Antes disso, eu queria pedir para você deixar o like, gente. Já deixou o like?
é muito importante também para divulgar aqui nosso vídeo, para que ele chegue para outros botafoguenses. Além disso, vou pedir para você também autorização para falar que este vídeo, gente, tem um patrocínio da OneFootball, que é um aplicativo de futebol sensacional, que ajuda muito aqui no meu canal. Mas, além disso, é um aplicativo, além de fazer muito bem para o meu canal, é um aplicativo fantástico porque entrega para você inúmeras competições ali europeias, né, na tela do seu celular. Entrega também, olha só que interessante, né, os melhores momentos de todas as partidas do Campeonato Brasileiro. Terminou o jogo, imediatamente você pode assistir, imediatamente, gente, os melhores momentos na tela do seu celular, de qualquer partida do Brasileirão. Olha, se você quiser ver também partidas da Libertadores, também você tem os melhores momentos de todas as partidas imediatamente depois de terminá-las, no seu celular, a partir do OneFootball. Além disso, você tem informações de escalação das equipes, informação em tempo real da sua equipe do coração, né? Tudo que se fala da sua equipe, você pode encontrar no OneFootball. E outra coisa, pintou o jogador na sua equipe, por exemplo, no Fogão, basta você colocar o nome dele lá no OneFootball e a pesquisa do OneFootball vai te entregar, inclusive, os dados atualizados da última temporada do jogador. Então, se você ainda não baixou o OneFootball, gente, não pega mais tempo. Baixa o aplicativo, porque eu tenho certeza que não tem sentido você não ter no seu celular, porque realmente ele entrega muito e não cobra nada. Né? É realmente um aplicativo sensacional, então vale a pena você baixar. Usa o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para baixar o OneFootball. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, assim como eu jamais me arrependi de ter baixado o OneFootball. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado. Vou deixar aqui por mais um tempo aqui, o OneFootball aqui na tela. Né? Então, o De La Cruz é um jogador que chegaria para ser um jogador de lado de campo. Alguns falam, ele é jogador de lado, não é jogador de meio. Ele pode jogar no meio. É um jogador, por exemplo, que joga só na esquerda. É um jogador de lado de campo que eu só vejo jogando na esquerda. O De La Cruz é um jogador que pode inverter o lado. Na seleção uruguaia, ele faz muito isso. Ele é certamente um meia esquerda, que atua pelo lado esquerdo, né? É muito próximo ao balão do meio de campo, mas dali ele circula para vários lugares. Ele chega muito forte no ataque, ele é muito veloz. Ele é um cara que tem um drible muito eficiente, é muito veloz, né? É um cara que tem uma ótima recomposição defensiva também. Olha, a gente não está falando do Nacho? Não, estamos falando do De La Cruz. Tem ótima recomposição defensiva, um cara que chega muito perto na área. Agora, é um cara que também sabe trabalhar do outro lado, gente, do campo. Né? Nesse lado esquerdo, ele costuma trabalhar muito como meia, quando chega ali, perto da área. Ele faz a diagonal, buscando uma situação oportuna para o arremate. Quando ele é colocado do outro lado, ele trabalha muito mais como um jogador que aprofunda o campo. Então, é uma opção, por exemplo, para o Luiz Castro, para um jogador de velocidade pelo lado direito do campo. Pelo lado esquerdo, um jogador de velocidade, mas que quando chegar perto da área, ou vai tentar buscar uma situação favorável para o arremate, ou vai tentar uma assistência ou uma pré-assistência para um outro jogador melhor posicionado. É um jogador também que tem uma ótima leitura, por exemplo, do posicionamento dos seus companheiros. Então, nesse sentido, aquele típico portador da bola que consegue acionar, né, um centroavante ou um outro atacante, jogando essa bola no costado desse jogador, e à medida que esses jogadores do Botafogo se acostumarem com o De La Cruz, eles vão aprender a atacar o espaço, porque eles sabem, por exemplo, vão ter confiança de que o De La Cruz é um grande passador, então eles não vão ter timidez, né, vacilo, de tentar atacar os espaços, porque sabem perfeitamente que o De La Cruz pode colocar essa bola justamente ali. Então, jogador assim, o Botafogo não tem, gente. Não tem. Então, ele é um jogador de lado de campo, ele é um jogador que joga muito do lado do campo. Agora, ele é meia, né? Sobretudo um jogador de meio de campo. Na origem, ele era no meia. Ele sempre foi meia. No River que ele vira esse jogador. No Liverpool, lá do Uruguai, mesmo na canteira do Liverpool. Né? Em 2016, eu vi o De La Cruz jogando. Muitas vezes, na época, em 2016, eu fui 4 vezes ao Uruguai. Né? Nas 4 vezes eu fui ao Liverpool. E eu vi, nessas 4 oportunidades, eu vi o De La Cruz jogar. Eu fiquei uma semana, inclusive, visitando a equipe, numa das viagens que eu fiz para a equipe para o Uruguai, e eu vi muito o De La Cruz na base. Mesmo na base, ele já jogava no meio de campo. No Liverpool, ele jogou sobretudo no meio de campo, inclusive como segundo volante. Em algumas situações ali, ele é colocado também como camisa 10, segundo volante e camisa 10. Né? Quando ele chega no River, o Galhardo tem muita gente nesse setor, e ele percebe também que o De La Cruz seria muito mais eficiente jogando do lado do campo. Como ele tem muitos jogadores do lado direito, e ele é um jogador, por exemplo, que gosta que seus meias trabalhem, sobretudo como meio de lado de campo ou extremo, trabalha sobretudo como jogadores que preencham a área, né, que dê superioridade numérica no centro da área, ele preferiu o De La Cruz no setor esquerdo. Por isso que o De La Cruz no River joga sobretudo no setor esquerdo. Mas ele pode também jogar no setor, pelo setor direito, aí no caso como ponta que vai até o fundo do campo, ou ele pode jogar também centralizado, porque mesmo de 10 ele já jogou. Mas o De La Cruz não pode ser o 10, ele é 10, ele pode jogar perfeitamente de 10. Mas aí a gente não contrata mais um 10, pode contratar um 10. Por quê? Porque ele poderia perfeitamente jogar de 8.
Ou seja, um segundo homem de meio de campo. Mas o De La Cruz, ele joga... a gente está precisando, na verdade, de um ponta. Ele pode perfeitamente ser contratado em outro meio-campista, jogar sim do lado esquerdo do campo. Na minha opinião, a melhor maneira de se usar o De La Cruz é tendo um outro meia assim, um outro meia, e tendo o De La Cruz pelo setor esquerdo, porque aí vai ter muita construção, gente, muita construção de jogo. Agora, se não tiver o outro meia muito bom ali no centro do campo, é muito interessante colocar o De La Cruz. Por quê? Porque este é um setor que precisa de gente com muita personalidade futebolística. Não é qualquer jogador que joga no centro do campo ali, tendo muita responsabilidade, né, de muitas coisas acontecendo desse lado também, lá na frente, o jogador marcador que vem em perseguição por trás, ou seja, não é fácil para um camisa 10, para um jogador que joga ali no centro do campo. Por isso que muitos não conseguem se adaptar. Então, é importante que o jogador tenha muita personalidade para ser esse camisa 10, referência, e o De La Cruz é esse jogador. Então, se você não puder jogar de 10, ou se o Luiz Castro não quiser utilizar de 10, pode usá-lo do lado esquerdo. E ele também vai, em algumas situações, trabalhar também como 10, sobretudo quando, olha só que interessante, quando a equipe do Botafogo estiver tramando ali no terço final. E essa equipe do Luiz Castro vai ser construída para ser uma equipe que também vai trabalhar no terço final. Nesse sentido, ter o De La Cruz naquele ambiente, naquele lugar do campo ali, é muito interessante. Por quê? Porque ele consegue se associar de forma brilhante com outros atacantes, sobretudo com camisa 9. Ele é um cara que consegue jogar muito bem, inclusive, as costas do 9, nessa situação, por exemplo, ali, de trabalhar com posse de bola no último terço do campo. Só que, mesmo com essa capacidade, quando o River costuma trabalhar, né, forçando a equipe adversária a jogar na defesa, praticamente tomando conta do terço final do campo, o River do Galhardo tem no De La Cruz um jogador que não fica muito ali posicionado, ali, jogando atrás do centroavante. Por quê? Porque ele é um jogador de livre circulação. A melhor qualidade do De La Cruz é justamente quando ele se movimenta no campo, mesmo naquela situação, por exemplo, ali, de estar pressionando o adversário. Ele está de um lado, ele está do outro. Então, ele gera muitas variações para a equipe, quando a equipe está trabalhando ali com posse de bola diante da área do adversário. Ou seja, estamos falando de um jogador, né, que o Botafogo não tem. Estamos falando de várias características do Botafogo que a gente não encontra, várias características do De La Cruz que a gente não encontra no Botafogo. E por isso, na minha opinião, ele é um jogador, sim, altamente recomendável para a equipe do Fogão. Agora, em valores, ele vai ficar livre no mercado, evidentemente. Agora, vai ficar livre agora no final de 2022. Já pode assinar um pré-contrato. Agora, também darei para sair por muito menos do que é o valor que está falando aí. É muito menos que isso, né? Não é aquele valor todo que está falando aí no Transfer Market, né? Que dá ali o valor do De La Cruz, por exemplo, como por exemplo, 12 milhões ali 13 milhões de euros, na verdade. Alguma coisa, mais ou menos em dólares, seria hoje quase a mesma coisa. Não, eu acho que sairia por muito menos que isso, sim. Não, muito não, mas um pouco menos que isso. Agora, ele vale, gente. Sabe por que vale? Porque o De La Cruz, a gente fala dele há muito tempo. Parece que ele é um veterano de 30 anos. O De La Cruz tem 24 anos. 24 anos. Teria muitos anos aí pela frente para qualificar o Fogão. E até se o Botafogo quiser negociá-lo, também pode ganhar um bom dinheiro com ele no futuro. O De La Cruz é um jogador, portanto, que não impede o Botafogo de buscar outros grandes jogadores. Eu acho até que é muito interessante ter um jogador com mais responsabilidade até, e ele ser, digamos assim, não propriamente o protagonista de quem se espera tudo. Ele é um jogador que eu acho que funciona muito bem quando tem outro jogador que faz esse papel. Então, nesse sentido, eu acho que o Botafogo ainda precisaria buscar um outro grande jogador, ou alguns outros grandes jogadores, que na verdade é o que a gente imagina para essa equipe do Terça. Então, na minha opinião, essa equipe ficaria muito boa, já começaria a ficar uma equipe extremamente competitiva, muito encorpada, né, com cara de protagonista, com a contratação do De La Cruz. Então, para mim, ele pode ser muito interessante em outras equipes aqui do futebol brasileiro. Mas, na minha opinião, meus amigos, ele seria em tese, um jogador fantástico para o Botafogo contratar.